Bom dia, amado povo de Deus, povo do meu querido Abba Pai. No ar, mais uma orientação bíblica de qualidade pelo pastor Antônio César Soares, servo de Deus Altíssimo, servindo a Deus como missionário na IBN Cristo Rei, Igreja Batista Nacional do Cristo Rei, presidida pelo amado pastor Oswaldo Coutinho. Amados, hoje nós vamos dar sequência. Eu falei sobre um pecado imperdoável, mas existem mais dois pecados. O que eu falei anteriormente está em Mateus 12. E no versículo 32, eu comentei todos os versículos daqui de Mateus 12, mas hoje eu vou falar só sobre um versículo. Mateus 12, 32. Diz o seguinte, a Sagrada Palavra: e se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, se-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Então, esse pecado que foi citado é a blasfêmia contra o Espírito Santo. Então, você pode até blasfemar contra Jesus, mas falar contra Jesus, mas contra o Espírito Santo não. Nós fomos criados numa educação católica assim de muito respeito ao Espírito Santo de Deus. Então, esse pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado imperdoável. Vamos citar mais dois. No Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 6, versículo 14, 6,14, diz o seguinte, a Sagrada Palavra: se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Isso aqui está no final da oração do Pai Nosso, que é a oração que o Senhor nos ensinou. Lá tem um versículo que diz assim: perdoa os nossos pecados, as nossas dívidas, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, ou a quem nos deve. Então, aqui é o pecado de não perdoar. Se você não perdoa, primeiro você fica ligado a essa pessoa, a sua alma fica ligada com a dela. Segundo, quando você for lá subir perante Jesus, ele vai dizer isso: se você não perdoou ao seu semelhante, então o meu Pai também não vos perdoará, ele não vai ser perdoado. O pecado aqui é da falta de perdão. Mas também em Hebreus, o escritor aos Hebreus, que para mim, eu fiz um estudo, cheguei à conclusão que o escritor aos Hebreus é o apóstolo Paulo, pela redação que é dada. Mas muitos não concordam que seja o apóstolo Paulo. Mas vamos lá ler aqui o capítulo 6 de Hebreus, de 4 a 6. Diz o seguinte: pois é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século vindouro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificaram o Filho de Deus e os expõem ao vitupério. A Bíblia está dizendo porque é impossível o arrependimento dessas pessoas. Isso sabemos que sem arrependimento não há perdão dos pecados. Então, recordando, a blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado imperdoável. A falta de perdão também é um pecado imperdoável. Está escrito: se você não perdoar, você não será perdoado. E por último, isso aqui. Aqueles que Hebreus
6,4 que é impossível que essas pessoas se arrependam. E se caso isso acontecesse, seria como se estivesse crucificando Jesus novamente. Então, é o pecado da apostasia, é o pecado de apostatar da fé. Amém, amado povo de Deus? Que as bênçãos do Senhor corram atrás de você e te alcancem. Fique com você. E a Igreja de Cristo na Terra deve dizer, em concordando comigo, amém e graças a Deus. Repita comigo, amém e graças a Deus.